Olá pessoal, salve Maria, aqui é Gabriel Paulino do Portal Medjugorje Brasil e gostaria de pedir que vocês se inscrevam em nosso canal clicando no botão vermelho que está abaixo desse vídeo e depois de clicar no botão inscreva-se, você clica no desenho do sininho que está aí e ativa todas as notificações para vocês serem avisados em primeira mão em cada novo vídeo, cada novidade em nosso canal, tá bom? Então não esqueça de clicar no inscreva-se, ativar o sininho das notificações e vamos à notícia. Agora iremos ouvir outro testemunho. É uma garota que vem dos Estados Unidos e veio aqui em Medjugorje em 2003 contra o conselho dos seus doutores, dos seus médicos. Porque era muito doente e agora ela irá nos partilhar conosco como ela foi curada através da subida ao Krishvas e voltou para a casa que era curada. Colleen Velarde, que vem dos Estados Unidos. Bem-vinda. Praise God. Slavimo Gospodina. Let me hear it again. Da vas čujem još jednom. Slavimo Gospodina. Vamos louvar o Senhor. Louvemos o Senhor. Vamos dizer outra vez, louvemos o Senhor. Danas sam živa. To bear witness Kako Hoje sou viva para dar o meu testemunho. radosnu vijest koju su nam dali A boa notícia que Jesus nos deu, Jesus e Nossa Senhora. by your E eles desejam ainda mais, testimony. te ovo svjedočanstvo. Because e por isso ouvimos aqui, para ouvir esse testemunho. Porque o nosso Deus Svjedoči vos irá trazer e vos enviará a dar testemunho daquilo que Ele realizou na vossa vida. koje ćete sada čuti O testemunho que vocês estão para ouvir je u međuvremenu prevedeno na 92 svjetska jezika. foi traduzida em 92 línguas de todo o mundo. Podijeljeno je sa 375 milijuna ljudi. and now today A danas you E foi também traduzida para 175 milhões de pessoas. E hoje, Deus escolheu vocês para que vocês ouçam esse testemunho. privući vaše duše Porque Deus deseja atrair as vossas almas isti e aproximá-las cada vez mais a Ele na Santa Eucaristia. prisutnosti njegove majke diljem svijeta. Slavimo Gospodina. E a presença de Maria em todo o mundo. Se upoznali malo sa mojom obitelji, sa mojim E para conhecer um pouco mais a minha família, o meu esposo, share a little bit os meus 3 filhos, životu. as you heard vos conto um pouquinho da nossa vida. healing took Como vocês ouviram o Padre Marinko quando falou, Nje? 2000 o 3 de setembro de 2003 aconteceu que eu fui curada. E antes disso, eu era uma mãe que trabalhava. Sa djecom sa smetnjom u Eu trabalhei na escola com as crianças. years. Sada smo John i ja oženjeni već 44 godine. Our Com crianças com deficiência. Naš stariji sin je upravo završavao fakultet. O nosso filho maior hoje está acabando os estudos. Srednju školu, and he was Filho do meio, život. naquela época, estava terminando o ensino médio. Ko su do polovine svojih leđa. and as E tenho que vos dizer que ele tinha um cabelo muito longo
até a metade da coluna. Was a freshman in high school. A naš najmlađi sin Tinha um cabelo longo até a coluna. E o nosso filho mais novo fazia o primeiro ano do ginásio. Nós éramos convencidos que estávamos vivendo uma vida muito simples, uma vida católica normal. A gente frequentava a missa todo domingo, nisam se mogla ustati iz mas um dia eu não consegui me levantar da cama, u leđima. porque eu sentia uma grande dor. Kontaktirao doktora. And he said, rush her over to the O meu esposo chamou um médico I had e o médico disse ao meu marido de me levar muito depressa para o hospital. S1 E descobriram que eu tinha hérnia de disco. of my U spine, donjem dijelu moje kičme, and the disc had exploded. a disk Então, ali na coluna, esse disco, essa hérnia, o disco explodiu. Me falaram que eu tinha que fazer uma cirurgia. Depois disso, com certeza eu deveria fazer também uma terapia. normalu. E depois de várias semanas, a minha vida deveria tornar-se a normalidade. I Enquanto isso, eu tive que ter uma cama especial, porque eu não podia mais subir as escadas. Išao ni stepenice da E me uma manhã, John desceu para me ver, me encontrar. E eu chorei assim tanto sjećam pela dor que eu sentia cijelim tijelom. e que sentia também em todo o meu coração. Mogla čak ni pod Eu não podia nem mesmo me levantar o braço para pegar um copo, tablete za ublažavanje boli, ali ni porque eu tentei pegar o remédio para a dor e não consegui. Então eles me pegaram e me levaram de volta para o hospital. počeli su obaviti Naquele momento, the pain was so severe eles começaram a fazer muitos exames em mim. bol postajala sve jača i jača, dali su E se como a dor aumentava, eles começaram também a me dar a morfina, nije prolazila. In fact, after the mas a dor não passava. Nakon ozdravljenja doktor kaže kako su bili iznenađeni Depois que eu fiquei curada, o médico disse que se surpreendeu muito com aquilo que aconteceu, porque a mistura dos remédios que eu usava imala era 80 vezes. nego heroin. 80 vezes geralmente causa uma dependência mais do que a heroína. Mi je Um dia o doutor entrou no meu quarto e começou a me falar dos resultados dos exames. did you know E enquanto ele falava, ele me disse: na mozgu, it was like someone had ele tinha entendido que eu tinha também um tumor no cérebro. É como se alguém tivesse batido nela com uma pedra naquele momento. tamo ima Nós moramos em Chicago, nos Estados Unidos, e ali eles têm hospitais excelentes. top E nós procuramos também a segunda opinião, uma opinião de algum outro médico, e procuramos um bom neurólogo, um neurólogo com uma boa fama. E quando esse novo neurólogo viu os exames que fizemos, ele me falou: eu sinto muito, eu não posso fazer a cirurgia. Com as lágrimas nos olhos, eu comecei a me sentir sufocada, porque sabia aquilo que significava
aquelas palavras. E eu disse, por que não? It is like taking bubble gum off tissue paper. A ona je kazala, gospođo Willard, E ela me disse, senhora Willard, para tirar fora esse tumor, seria como tirar seria como tirar um chiclete de um pedaço de papel. Tirar esse chiclete e rasgar tudo aquilo que tem dentro. E eu nunca fiz essa cirurgia. Porém, nós não desistimos e procuramos a opinião de outros 5 neurólogos. Só um desses médicos disse que talvez poderia provar fazer essa cirurgião. By now, I'm hoping Também esse neurologista nunca tinha feito uma cirurgia desse tipo. imala sam krunicu u ruci i razmišljala zašto se to događa. Naquele tempo, eu procurava sempre ter um terço na minha mão e me perguntava por que tudo isso acontece justamente comigo? Por que não posso, como mãe e como esposa, continuar a fazer aquilo que eu fazia como antes? Os meus filhos não terão mais uma mãe como tinha antes. Predavali se ni. Mesmo se parecia que não tinha mais nenhuma esperança, Zašto ne nazovemo Mayo John me propôs de chamar também a clínica dele, que é a clínica mais famosa do mundo. Nós procuramos um encontro e fomos. nakon pregleda, otprilike tjedan dana nakon toga, E depois desta visita, depois de uma semana, posjeli, todos os médicos se encontraram, sam već todos em uma mesa redonda. think E naquele período ali eu já estava na cadeira de rodas. Não conseguia fazer mais nada sozinha. drugi Eu precisava de outras pessoas, seja para me vestir, seja para tomar banho. A dor nunca parava. E um desses médicos me disse: been to a foreign country. Gospođo Willard, jeste li ikada bili u stranoj zemlji? Senhora Willard, Dona Willard, a senhora nunca foi em um país estrangeiro? Body is so filled with rickets Não, eu nunca tive um país estrangeiro, mas por que você me pergunta isso? O teu corpo, or food ao teu corpo falta vitamina D, que provém do sol e dos alimentos. the doctors started to tell me all the other things that were wrong. E depois ele me disse, Nisu bile u redu. médicos após médicos começaram também a me explicar de outras coisas que eu sofria. Things that were going on with the heart Imala sam mnoge druge probleme sa srcem, and the lungs Eu também tinha muitos outros problemas no coração e nos pulmões. je kazao, gospođo, E um médico me disse, Dona Vila, a senhora é um trem de doenças. liječnik za koji ga sam bila Porém, um doutor just je bio era convencida que era importante ouvir a sua opinião, era um neurologista, dijagnozom porque eu sabia que eu não podia sobreviver com essa diagnose. gospođo Willard, Quando ele começou a me falar, ele me disse, Dona Vila, eu sinto muito, nós não podemos fazer a cirurgia. Então eu olhei aquele médico e perguntei por que não. on je kazao najjednostavniji način da E ele me disse a explicação mais simples. tumor u biti smješten u É que o tumor que a senhora tem é bem no centro
do teu cérebro. otkucaima vašega É na parte do cérebro que organiza também os batimentos do coração, que permite os seus pulmões de respirar. Então é o motor. Was also É o motor que organiza todo o teu corpo. E esse tumor glavnu é venu justamente na parte central do cérebro e é perto da artéria, da veia principal do teu cérebro. doctor, and E I essa foi a coisa mais horrível que eu poderia ouvir. čuli na ovaj način. Então eu disse a esse médico: Kazao, postoje dva načina. então eu vou morrer neste modo. Então ele me falou: existem dois modos. Um modo é que esse tumor cresça sempre mais. E isso vai devagarzinho parar os outros órgãos. car ride. Ou então, esse tumor vai criar um neurisma que vai te fazer morrer. Picked me Então, nós fizemos a viagem mais longa da nossa vida para voltar para casa. Ponovno u bolesnički krevet. Quando eu cheguei em casa, me colocaram de novo na cama Mogla činiti e a única coisa que eu poderia fazer era me abandonar à oração do terço. E eu disse ao meu filho: me faz um favor, molim vas da tiđite gore u sobu i donesite mi raspelo. and put it vai lá no meu quarto e traz para mim o crucifixo. E, por favor, coloca esse crucifixo no final da minha cama, porque eu desejava somente ficar olhando Jesus. Quando me trouxeram o crucifixo, eu fiquei olhando para Jesus. Porque antes na minha vida eu tinha falado: give us anything that we cannot handle. Znam da nam nećeš dati nikada ono eu sei que você nunca irá nos dar nada que não podemos suportar. Talvez eu não tenha fé e confiança em mim mesmo, mas eu tenho fé em Ti, Senhor. ja ne vidim. Eu confio e acredito que você vê algo em mim que também eu não consigo ver. Još jednu uslugu. Então pedi a Jesus também uma outra coisa. Por favor, Want me to read? abre a Bíblia e lê alguma coisa. Wherever you're O meu filho me perguntou: mãe, aonde eu começo a ler? E eu respondi: abre por acaso e lê qualquer coisa. scripture, Htjela sam čuti glas Božji iz pisma. Eu queria ouvir a voz de Deus das Escrituras. Ele abriu a Bíblia, Paul speaks, abriu a carta de São Paulo, onde São Paulo diz Da je nošenje križa radost. and I thought, Lord, this is que levar a cruz é uma alegria. there are no E eu falei: Senhor, ali está escrito nas Escrituras, e ali não tem mentiras. Então a alegria eu tenho que sentir. you sometimes wonder Também muitos de vocês, Kada primite svetu krizmu, zapitate se kako to Duh Sveti djeluje. talvez muitos de vocês, também depois da confirmação da crisma, vocês podem se perguntar de que modo pode intervir o Espírito Santo. Façam atenção naquilo que agora eu vou vos dizer. Naquele momento, Deus me permitiu e me demonstrou uma lembrança do meu passado. bleeding, Moja Quando eu era pequena e andava de bicicleta, eu caí. E a minha avó, da janela, começou a gritar:
Colin, Lord, this hurts. oferece isso ao Senhor. E eu pensava, mas Senhor, essa coisa dói, me faz mal. Kázal, Mas naquele momento, o Senhor me demonstrou aquilo que eu tenho que fazer. s nama. Jesus, I offer this suffering up to you. Isuse, prikazujem ovo E trpljenje depois eu disse, Jesus, eu te ofereço esse sofrimento. E eu vou continuar a repetir, até mesmo 100 vezes por dia. u istinu osjećati. E improvisamente, eu comecei a sentir alegria. Radost nije bila od droga. E tenho que vos dizer que aquela alegria não vinha das drogas. Iz dubine koju Não vinha dos remédios que eu usava, mas vinha de uma profundidade que vocês não podem nem mesmo imaginar. Eu não falava isso e não me perguntava mais por que eu, mas eu olhava Jesus e o seu sofrimento. Eu pensava e refletia sobre aquilo que Ele fez por nós e entendi que Deus me doa With uma grande riqueza na minha alma, sa porque eu posso unir os meus sofrimentos aos sofrimentos de Cristo. Um dia, o nosso filho de 19 anos Are you still praying? passou de junto de mim e eu falei para ele, você reza ainda? morate shvatiti da se radi o dečkima koji gledaju Vocês têm que saber que são garotos, que eles olham a mãe que sofre muito, muito doente. E ele me perguntou, mãe, por que Deus permite que isso aconteça à nossa família? ala sam da Por que essa coisa acontece com aquela pessoa que para mim fazia somente o bem? E naquele momento eu entendi que a única coisa que podíamos fazer era rezar. E rezar para que se cumprisse na nossa família a vontade de Deus. E naquele momento, o texto ficou sempre nas minhas mãos, 24 horas por dia. Eu nunca vou abandonar o texto. kuću. To give me Holy Communion because I was so sick. Oni koji su mi donosili Vinham pessoas nos encontrar, vinham também sacerdotes na nossa casa para que eu pudesse receber a Eucaristia, porque eu não podia sair. Order. E os doutores me falavam, Everything that the doctor said é necessário organizar a nossa casa para aquela situação. E os médicos me falavam se eu tinha dificuldade com a alimentação. mogla pomaknuti. Também porque eu não podia deglutir, não podia comer, não podia me mover. finishing up Enquanto eu jazia e sofria na cama, eu rezava o meu terço. E um dia, terminando a oração da Salve Rainha, eu comecei a pensar na última coisa que eu deveria fazer. A to je da se moja vjenčanica trebala odrezati i pretvoriti A última coisa que eu gostaria de ter feito, de fazer, era que o meu vestido de noiva se transformasse em um vestido. i iznenada O vestido do batismo dos meus sobrinhos, dos meus afilhados. E naquele momento eu ouvi em modo muito distinto algumas palavras. Qual é o maior dom? Qual é a coisa mais importante que você pode deixar à tua família? postoje sva ta blaga koja treba sačuvati. the greatest gift is Enquanto existem os bens materiais que podemos conservar, o dom maior
que podemos deixar é o dom da oração. Mesmo se trata somente de uma Ave Maria, de um Pai Nosso, Deus ouve a nossa oração e a oração dura para sempre. E pensei, Senhor, eu quero fazer justamente isso. Eu desejo pronunciar, recitar a oração mais linda que existe. E pensava, se como rezo cada dia na minha cama, o que eu posso fazer de diferente? Na hodočašće, sve što tamo čine je u biti Decidi de fazer uma peregrinação. Porque quando as pessoas vão em peregrinação, vivem uma oração especial. Porém, eu sabia que o meu corpo não conseguiria. Então, esse vai ser o meu último sacrifício. mogu ostaviti Porque se eu quero ir em peregrinação, então posso fazer uma oração especial para a minha família. E eu não sabia que no dia seguinte Nossa Senhora ia já mandar alguém lá na nossa casa. E era uma pessoa que organizava peregrinações aqui em Medjugorje. E quando ela falou que ia vir em peregrinação, eu respondi. I hrapav. said, E a minha voz oh, Anna. era assim, muito fraca. E eu disse, ok, eu também desejo participar. And she said, even though you cannot go to Medjugorje, A ona je kazala, čak i ako ti ne E ela me respondeu, mesmo se você não consegue, Nossa Senhora já veio te encontrar. kazanja and she blessed this medal, and it is for you. i ona E quando estava ali, fui presente em uma aparição. E Nossa Senhora abençoou uma medalha e essa mulher colocou em meu pescoço essa medalha. E disse, e sempre demais aumentou dentro de mim o desejo de participar desse coração, depois dessa medalha que eu recebi de presente. Quando John voltou a casa, i uvjerava. I said to him, John, Rekla sam mu, John, ele me disse, bem, é claro que se você está doente, você tem uma voz que consegue me convencer. E eu falei para ele, John, você pode me levar em Medjugorje? Você pode me acompanhar? Ele olhou os meus remédios que eu usava e ele pensava que eu tinha dobrado a quantidade de remédios. mu kazala, No dia seguinte, eu falei para ele, John, por favor, te peço, eu desejo ir em Medjugorje. E ele me respondeu de sim, uzela sam krunicu, mas não tínhamos o dinheiro para participar. E eu de novo peguei o texto e falei, Mãe do céu, nemam samo ja želju ići, nego vê, não é somente o meu desejo, mas também o desejo de John, porém não temos o dinheiro. Naquele momento eu ouvi as palavras there for us to go to que Medjugorje. me falavam de telefonar para uma pessoa e que eu encontraria o dinheiro para ir em peregrinação. But ali Vamos louvar o Senhor por aquilo que Maria nos fez e nos deu. kada su aviokompanija čuli kako ja idem na hodočašće, that the sick lady wanted to go to Medjugorje. Quando a companhia aérea ouviu dizer que uma pessoa doente queria ir em Medjugorje, me disse que eu tenho que ter uma permissão do meu médico. Então nós fomos fazer uma visita com o médico junto de casa. kako želimo ići na hodočašće u Međugorje. E esse médico disse que gostaríamos de fazer uma peregrinação em Medjugorje.
imam još jedan E problem. justamente naquele momento, ele me disse que eu tinha outro problema com o meu coração. Mas para mim não me importava nada. Eu tinha dentro de mim a paz. When we told her that we wanted to come here, Kada smo joj kazali kako želimo doći, Quando eu falei para esse médico que gostaríamos de vir aqui, ele me disse: eu sinto muito, eu não posso firmar essa carta, porque talvez a senhora não volta. Eu não posso assinar essa carta, porque talvez a senhora não volta. E naquele dia eu não dormi. everything that God was asking me. E pensei, sim, Deus abriu a porta para que pudéssemos fazer essa peregrinação. E eu pensava de ter feito de tudo daquilo que Deus nos pedia, porque eu era mãe, era esposa. E quando Deus me deu a cruz, eu abracei essa cruz. biti ovdje. E eu pensava que Nossa Senhora ia me fazer entender que realmente eu deveria vir. Porém, devagarzinho agora, todas as portas se fechavam. The will of God. Počela sam razmišljati o svim načinima na koji su Porém, eu rezei e comecei a pensar outras maneiras que Jesus e também Nossa Senhora nos disse sim. E me lembrei de um sacerdote que em Chicago tem o dom de ouvir Jesus. želim da gospodin zove, E falei ao meu marido John, Gloria, odnosno da mu kaže da eu quero que você telefone para esse sacerdote onda ću znati e quero conversar com ele sobre essa peregrinação. Suprug je kazao, zovni ga. E John me disse, ok, eu te chamo, te telefono. Eu respondi, não, eu desejo que Deus diga àquele sacerdote que precisamos ir em peregrinação. Era um sacerdote que nos conhecia, mas que não sabia nada desse desejo de ir em peregrinação. Na manhã seguinte, who o said, telefone tocou e foi justamente aquele sacerdote. E ele nos disse, Gloria, Gospodin mi je kazao da hoje de manhã eu rezei e Deus me disse de telefonar a vocês e dizer que sim, é vontade de Deus que você vai em peregrinação. É vontade de Deus e é vontade de Nossa Senhora. and in our conversation he said, I u našem razgovoru on je kazao, and when you go, E nesse nosso diálogo ele falou, kada budeš tamo, odmarati ćeš se na brdima. I thought the Lord quando você ir lá, você vai se relaxar e descansar em cima da colina. E eu pensei que deste modo eu ia morrer aqui, em Medjugorje. E falei, padre, the words of mas os doutores não querem assinar a permissão para que eu possa viajar. E de novo, através da palavra do sacerdote, I said, yes. Kazala sam da. He said, you are to call vocês têm um médico polonês? E eu falei, sim, chame ele e ele te dará a permissão de viajar. Onda smo napokon John i ja došli u ovo predivno selo. Então, depois, John e eu, I walked através desse doutor polonês, podemos vir aqui neste lugar maravilhoso. A viagem foi muito difícil pelas minhas condições. O primeiro dia que eu cheguei aqui, em Medjugorje, nós fomos ouvir Vitska. Participaram, assim, muitas pessoas e muita gente era ali. Se como eu estava na cadeira de rodas, eu não conseguia até mesmo vê-la, eu poderia só ouvir o testemunho dela. Primili, when Our Lady took them to see heaven, purgatory, and hell. kada im je Das aparições de Lei e de Yakov,
quando Nossa Senhora levou ela no paraíso, no inferno e no purgatório. Vas. Our Lady hears even No silêncio do meu coração, e digo a cada um de vocês: Mother. Maria ouve também os nossos silêncios, também quando estamos em silêncio. E eu, no silêncio, eu disse a Nossa Senhora: se eu pudesse ver Visca, para mim seria como se eu te visse, Mãe, porque a Senhora a levou ao céu. Molitva je postala I got more self. E quando eu vi que Nossa Senhora pegava pela mão, a minha oração se transformava em modo mais egoísta ainda, porque eu pensava e falava: eu também quero pegar a mão de Visca. Eu também quero segurá-la pela mão. E improvisamente, eu vi as palavras: um momento, um momento. E eu não entendia o significado. Eu pensava que ela precisava de algo. opisati vam to kao kad je Mojsije Eu não posso descrever para vocês a cena que eu vi. Todas as pessoas formaram um corredor e ela desceu e veio até mim e me disse: louva o Senhor. But for all E the eu respondi: eu não vim aqui para mim, mas para todos aqueles que me impediram de rezar para eles, para todas aquelas pessoas que eu prometi de rezar para eles. Te peço, reza pela intenção de cada um deles. E ela me disse: sim. place Ela pegou as suas mãos, fez o sinal da cruz na minha testa, colocou as mãos sobre a minha cabeça. E naquele momento eu não vi mais nenhum barulho de junto de mim, mas somente a presença de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. I would have gone so gladly. Ja bih otišla s ovoga svijeta tako rado. I was aware that there Se eu pudesse morrer naquele momento, eu ia morrer com prazer. felt before Eu sentia algo de muito quente na minha cabeça. Uma coisa que eu nunca tinha sentido antes. Žarena išla preko moga É como se algo muito quente estivesse passando na minha cabeça. as they lowered me down and Mas aquilo era muito secundário, porque eu sentia, sobretudo, a presença de Deus. E depois que me fizeram descer, outra pessoa veio a mim e uma pessoa me apresentou e disse: Colin, esse é Yaakov. da držim ne E samo eu entendi que Nossa Senhora me deu a graça de conhecer dois videntes. John wheeled me to the back Nós participamos da missa em inglês. and my heart was John me levou na cadeira de rodas, eu fiquei no fundo da igreja e o meu coração ainda batia muito forte e sentia Deus. posvećenja Svete Euharistije. as God is my witness. Neka mi Bog bude svjedok. I have never ever heard Justamente antes que o sacerdote levantou a hóstia, right through me. eu senti a voz mais linda do mundo dentro de mim que me falava. Ti svoje cijelo tijelo Aquela voz me dizia: sei pronta em em se abandonar ao meu filho? És disposta a se entregar com todo o teu coração a mim? želiš li
podariti svoje srce i svoju dušu mom zaručniku Duhu Svetomu. And I said, yes. Esteja pronta. És pronta. E eu disse sim. Čula, da, moja kćerko, ti si moja kćerka. Então eu senti. Então eu ouvi. Agora você é minha filha. E quando eu abri os olhos, eu vi o sacerdote na minha frente com a hóstia. Naquele momento que a hóstia tocou a minha língua, But it was the presence of God the Father. eu de novo não podia ouvir nada e sentir nada ao meu lado, mas sentia somente a presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Koliko sam puta već Naquele momento, eu me lembrei das vezes, e assim tantas vezes eu recebi Cristo, možemo predati mas Maria, Nossa Senhora, me ensinou que eu podia me entregar ainda mais. E naquele momento eu fiquei mais consciente que aquela coisa quente que eu sentia antes e que passou na minha cabeça, aquela dor que eu sentia 24 horas por dia, desapareceu. u odnosu na Mas tudo isso era secundário. Era em segundo lugar. Nada disso valia diante da presença de Deus que eu sentia. Able to eat and swallow, and I rose up out of my wheelchair and I yelled, "Praise God!" I te večeri sam E eu disse a John, agora eu vou sair da cadeira de rodas. Daquele dia eu comecei a comer, comecei a caminhar sozinha. cijela grupa No dia depois, com todo o grupo, eu subi a colina das aparições. kazala sam Johnu, želim se uspeti na podbrdo koliko god mognem dalje bude mogla, Including the gift of the cross because it brought me closer to Jesus. uključujući i dar križa koji me Inclusive, eu subi também no Monte da Cruz, que me aproximou. E eu não tinha nem os sapatos adaptos a subir. Mas John trouxe também os sapatos dele. E eu peguei emprestado os sapatos dele. E pela primeira vez, Me what they thought. com esses sapatos adaptados, era a primeira vez que eu utilizei os sapatos de meu marido. E pela primeira vez eu subi com alegria, sem me preocupar com quem estava ali, e me coloquei no chão. Deitei no chão, em cima das pedras, agradecendo a Deus pela sua presença e pelo dom da presença de Deus. Enquanto descíamos da colina, fotografija mene i Johna dok ja ležim u njegovom And I naručju. realized what Father Aniello, the priest, foi feita essa foto de mim, que eu descanso nos braços de John. Gorju odmarati ćeš se na brdima. and I thought I was going to die here. A ja sam mislila kako ću ovdje Esse testemunho também para dizer da importância dessas palavras, daquele sacerdote que me disse que eu iria descansar em cima da colina de Medjugorje. E quando eu voltei, eu fui no escritório da paróquia e me falaram de refazer alguns exames nos Estados Unidos. O primeiro doutor, que é esperto sobre os pulmões, especializado sine koje bi dos pulmões, ele me disse: mas senhora, não é possível que o nível do oxigênio nos pulmões seja um nível assim tão alto como agora. Esse pneumologista ficou impressionado de como tudo melhorou. Também na clínica que eu tive, os médicos nem menos me reconheceram e falaram: mas Dona Vila, o que foi que aconteceu? E eu respondi: fizemos uma peregrinação em Medjugorje e contamos toda a história.
E eu chorava, e eles choravam. E eu falei, vamos ver aquilo que Deus fez aqui. Ele chamou todos os médicos. Jedan od njih, kojega nikad nisam vidjela, pomislila sam, E um deles, que eu nunca tinha visto antes, eu tinha medo. O que será que esse doutor está pensando? činio. I see this doctor and he E essa doutora disse, não ter medo de dar testemunho daquilo que a senhora viveu. Eu olhei esse doutor viu os resultados dos exames e falou, A ja sam ga eu posso dar testemunho que isso é um milagre. E eu pedi, você nunca teve em Medjugorje? Ele falou, não, nunca estive. my best Mas friend depois ele me falou, eu já ouvi falar. I know of Medjugorje. Moj najbolji prijatelj je u biti osobni doktor O meu melhor amigo Praise God. é justamente esse doutor. Everything out. Gospa E ele é também o médico de São João Paulo II. Maria fez tudo isso. dinama. Os resultados dos exames His arms around me. eram muito bons. E quando visitamos o neurologista, ele se levantou e me abraçou Vi ste e me disse, Dona Vila, a senhora é o terceiro caso milagroso que veio de Medjugorje. We saw Porque não existe mais nada do tumor. posjetili oca Anijela. upon our return, Depois, nós fomos também visitar esse padre. Quando voltamos de Medjugorje, eu fui visitar esse padre e falei, padre, você sabia aquilo que iria acontecer em Medjugorje? E ele me falou, quando o Senhor me falava, ele me disse de partilhar contigo somente aquelas palavras, porque você tem a tua liberdade de ouvir as suas palavras ou não. Quantas vezes Nossa Senhora coloca sacerdotes nas nossas estradas e não sabemos ouvi-los? E ele me falou, a tua cura não é somente para você, mas também para a tua família, para a tua comunidade e para todo o mundo. I kaže kako je 3 puta pitao gospodina zašto je izabrao Međugorje za moje ozdravljenje. E ele pediu 3 vezes ao Senhor, perguntando por que o Senhor escolheu Medjugorje para a minha cura. E depois ele ouviu a resposta do Senhor que dizia, escolhi Medjugorje para a cura de Colim, porque desejo que a presença da minha mãe seja reconhecida no mundo. this is the great physician. É a minha presença que cura na Eucaristia. Muitas vezes esquecemos que Jesus é o maior médico e está no tabernáculo. So I ask you just one thing, A sada vas molim samo jednu stvar. because in a shortly, Agora vos peço somente uma coisa. Ćete uskoro svi imati priliku the primiti same Isusa. Jesus that healed me is there for you. Porque logo teremos a ocasião de receber Cristo. É o mesmo Cristo que me curou. Give my Mas Maria me pediu 3 coisas. Njezinom sinu, to our Father, Se eu quero abandonar o meu coração ao Filho dele, se eu quero me abandonar a Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Eu e John rezamos para que também vocês possam responder sim. Você quer abandonar o teu coração a Jesus? Você quer entregar o teu coração a Jesus? Deseje entregar-se. Deseja colocar o teu coração
a Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Você quer? Diga sim. Entregue-se. The Holy Spirit. Hoćete li podariti svoje srce i dušu mome zaručniku? Você quer abandonar o teu coração, a tua alma ao teu esposo, que é o Espírito Santo? Diga sim. Daughters. So Sada, sinovi i kćeri, moji ste uistinu sinovi i Agora, querido filho, querida filha, svijet je ovdje prisutan kroz svakoga od vas. with all your e todo mundo aqui presente através de vocês, com todas as bandeiras que representam os vossos países. to Sljedeće, stand up for a moment. E por favor, pronunciem essas palavras juntos conosco. Se vocês podem se levantar e repitam essas palavras que Visca me falou. na svom jeziku. 3 times so Three. that it resounds the world. 3 puta da to odjekuje svijetom. And let heaven hear you as we say together. I neka nas nebes Louvemos o Senhor. Demos graças ao Senhor. Demos graças ao Senhor. Demos graças ao Senhor. Thank you. Hvala God vam. bless you. Neka vas Bog blagoslovi. Vos agradeço. Que Deus vos abençoe. A mi kažemo, hvala ti gospodine za E nós queremos dizer obrigado, Senhor, por Colim, njezino svjedočanstvo. pelo seu testemunho.